Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Pode tomar o seu assento, por favor. Obrigado. Com alegria que nós estamos aqui nessa noite, e eu cumprimento o pastor Silas Batista, missionária Daiane, seus filhos e todos os irmãos, obreiros. Então abra a sua Bíblia aí, é no Salmo 91. Nós vamos estudar nesta noite com base no Salmo 91. Este salmo, irmão, como as pessoas gostam dele, até ímpio gosta do Salmo 91, né? Deixa assim aberta nos estabelecimentos comerciais, deixa num lugar, parece até um amuleto. Mas nós vamos nesta noite observar nas entrelinhas do Salmo 91 que ele é muito mais do que um amuleto. Ele é uma palavra de Deus para nos edificar e nos fortalecer. Ele é uma palavra que vem direto do trono de Deus e que precisa ser, louvado seja Deus, avaliada e muito bem estudada para que nós possamos aproveitar tudo o que está descrito neste salmo na nossa vida, louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Será que os ímpios têm recompensa, irmãos? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de salvação, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vou ficar de lado, que é para você enxergar ali. O esconderijo do Altíssimo. Quando você está com algum problema, quando você está passando por algum tipo de perseguição, quando você se sente que você foi traído, quando você sente que tem alguém que quer perseguir você, que está atrás de você, que tem alguma coisa contra a sua vida, onde é que você se esconde? Tem um lugar, você tem um lugar que, para você, aquele lugar é o seu esconderijo, é o seu refúgio, é uma chácara, é uma casa, é um local secreto, é um hotel. Para onde é que você se refugia? É na casa de um amigo? É na casa de meu pai?
Onde você se refugia quando as coisas te apertam, te estreitam, deixa você apertado? Aonde é o seu esconderijo? Onde é que você se esconde? Esconder. Veja bem, esconder debaixo de Deus é algo tão especial que por diversas vezes um dos maiores salmodiadores da Bíblia, ele falava acerca da proteção divina. Ele falava acerca da mão de Deus sobre, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos dias em que as pessoas estão carregadas de expectativa nisso ou naquilo, expectativa em A, em B, expectativa em situações meramente humanas, em homens. A primeira palavra que eu quero liberar para a sua vida nesta noite é: aleluia, louvado seja Deus. Tire os olhos da expectativa e mantenha-os na esperança. Se você quiser escrever, escreva. Tire os olhos da expectativa e mantenha-os na esperança. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, vai dizer sobre experiência, paciência, vai dizer também sobre esperança. E termina dizendo que a esperança não traz confusão. Louvado seja Deus. A Bíblia ainda diz que como alguém pode esperar aquilo que é visível? Como alguém pode esperar aquilo que é palpável? Não, isso não é esperança. E nesta noite, nós temos uma esperança. A esperança, louvado seja Deus, de que todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, até nas madrugadas, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, louvado seja Deus. E isso fala de proteção. Contudo, irmãos, como é viver a esta sombra? Como é viver a sombra do Onipotente, ou a sombra de Deus? Como é? E aí nós vamos observar, como eu já falei, pessoas que acham que este salmo é um mantra, um tirador de sorte. Não, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é para ser aplicada na nossa vida. Não basta ela estar apenas aberta em uma página, como sentido de proteção, não. É para ser aplicada. E nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, eu peço a você que entenda o que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração com base, aleluia, na profundidade deste salmo. Já foi lido um salmo hoje, muito especial, que é o 121, mas nós vamos ficar nesse aqui, no que diz respeito a um estudo mais sistemático. O que é para você viver à sombra do Onipotente? Pastor, eu não sei bem direito o que é viver à sombra do Onipotente. Então vamos lá. A primeira coisa que o texto vai dizer no verso de número 1 e no verso de número 2. Viver, aleluia, debaixo da sombra do Onipotente repitam após mim, é habitar em Deus. Habitar em Deus. Estamos acostumados, muitas vezes, a ouvir as pessoas dizendo: Senhor, me visita, Senhor, visita fulano, Senhor, visita minha casa, visita. Não, Deus quer fazer muito mais do que isso. A vontade de Deus para a minha vida é muito mais do que ser um mero visitante. Ele quer habitar na minha vida, louvado seja Deus, e quer que eu também habite em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto começa, aquele que habita.
aquele que habita. Não é aquele que de vez em quando dá uma voltinha lá em Deus. Não, vou lá ver Deus hoje. Não, não é aquele que leva a vida espiritual apenas como uma forma de ser bem-sucedido, de se dar bem. Não, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não há sombra de onipotente para quem não habita. Só há sombra para quem habita. Louvado seja Deus. E a primeira característica deste salmo é a proteção divina na vida do crente. A proteção divina na vida do crente, louvado seja Deus. Você está sob a proteção divina de Deus na sua vida. Pastor, mas de vez em quando eu passo umas coisas que parece que eu não sou protegido. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é, Deus tem sempre o controle. Há situações na nossa vida que são permitidas por Deus e há situações na nossa vida que são criadas por mim mesmo. Que eu mesmo as crio, e aí eu vou passar por aquelas situações. Contudo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está passando a luta, aí ele vai, dobra o joelho e diz: Senhor, eu estou passando uma luta, mas eu estou escondido em Ti. Senhor, eu estou doente, mas eu estou escondido em Ti. Senhor, estão me perseguindo, mas eu estou escondido em Ti, louvado seja Deus. Senhor, eu estou passando por um momento em que só a misericórdia do Senhor, mas eu continuo escondido em Ti. Salmistas como Davi, como Salomão, Moisés, Davi na caverna de Adulão. Oh, vida terrível, eu com as pessoas mais terríveis, que são os meus amigos, que luta tremenda, e tem um homem querendo me matar, mas eu estou escondido em Deus. Nesta noite, o Espírito Santo convida a mim e a você, para habitar na presença de Deus. Há alguns textos bíblicos aí, que eu quero conferir com você. Salmo 25 e o verso de número 14. Vamos conferir para que a gente possa contextualizar. 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. O que significa isso? Significa que intimidade com Deus não é para todo mundo. Intimidade com Deus não é para qualquer um. Então, o esconderijo é um lugar de proteção, um lugar secreto, é um lugar especial onde você se sente protegido. Ah, eu estou aqui porque aqui eu estou protegido. Mas é para quem? É para quem tem segredo com Deus. É para quem tem mistério com Deus. O segredo do Senhor. Deus não anda revelando segredo dele para qualquer um. Deus só revela para quem tem intimidade. Nesta noite o Espírito Santo te convida a habitar em Deus. Isaías 43, verso 3, e aí a gente já vai para o próximo passo. Aí analisamos o versículo 1 e o 2. 43 e o verso 3 diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. E eu li o versículo errado, é o 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pastor, eu não sei, crente gosta muito de dizer assim para a gente: pastor, eu estou passando por uma perseguição muito grande. Ah, irmãos, não tem problema. Isso é coisa da vida e é coisa de crente mesmo. Contudo,
habite na presença de Deus, habite no esconderijo do Altíssimo. E aí você vai ter uma sombra. Eu quero ministrar na sua vida nesta noite, levante a sua mão. Tem sombra de Deus para a sua vida. Eu não tenho o que você precisa, mas existe uma sombra de Deus. Uma sombra de Deus sobre a sua vida. Analisemos o versículo 3 e o versículo 4. 3 e 4. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livramento. No Salmo 91, nós encontramos uma palavra de livramento. Livramento, louvado seja Deus. Tem livramentos, irmãos, que você nem sabe, mas de repente aconteceu algo que Deus te livrou, que Deus fez com que a mão dele te tirasse de uma situação que você jamais imaginava, louvado seja Deus. Então, neste salmo, nós vamos encontrar que ele te livrará. Laço, irmão, todo dia tem laço para a nossa vida. Todo dia tem cilada para a nossa vida. Isso faz parte. Lá no Salmo 121, que foi lido nesta noite, irmãos, a Bíblia diz que Deus protege constantemente aquele que teme ao Senhor, que busca o Senhor. Salmo 121, ele diz o quê? Elevo. De onde que vem socorro? Vem do pastor Silas, o socorro. Vem do pastor Giovanni, o socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vem do Senhor. Então aqui está falando acerca de livramento. Interessante que Jesus profetizou e deu uma palavra dura para Jerusalém. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te dar livramento, quantas vezes eu quis trazer você para perto de mim, como a galinha que ajunta os seus pintainhos. Meus irmãos, tem muita gente correndo da presença de Deus, não quer habitar. Tem muita gente, irmãos, perdendo a bênção. Tem muita gente que está distante. E aí depois chega, pastor, estou passando uma luta, e não tem livramento de Deus, porque não habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está liberando uma palavra de livramento para você. Livramento para jovens, livramento para famílias, livramento de Deus nesta noite. Deus está liberando livramento na sua vida, louvado seja Deus. Receba livramento do Senhor, livramento de Deus para a sua vida. Vamos mais caminhar, versículo 5, versículo 6. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Você tem medo, irmão? Você tem medo? Quem tem medo? Eu tenho, irmão. Você não tem, não? Ou você está muito melhor do que eu? Eu tenho medo. Só que, mesmo com os meus medos, mesmo com os meus temores, Paulo diz que lutas por fora e temores por dentro, nós temos vários medos, mas a Bíblia diz também que o amor lança fora o medo. Aqui está dizendo, não temerá, mesmo quando o medo nos sobrevém, mesmo quando o pavor nos sobrevém, se nós estivermos habitando em Deus, confiado nos seus livramentos, o Espírito Santo faz-nos lembrar desta palavra e diz, louvado seja Deus, não tema o espanto noturno, não tema a peste, não tema isso, porque Ele vai te cobrir, louvado seja Deus. Já tem uma série de peste nova agora, né? Uma série. Tem na África, o HIV voltou com força total, uma nova variante, inclusive, do HIV. Covid não acabou nem nada, ainda tem. Virose tem. Mas esses são os medos relacionados a doenças, né? Porque existe uma senha para ir para o céu.
para morrer. E ninguém quer trocar a senha com outro. Só na fila do banco que a gente, você quer trocar a senha comigo? Ah, eu estou com uma pressa tremenda, aí você troca a senha, eu até te dou até R$100, você ficar na outra na senha depois da minha, né? Mas para a morte não tem como, ninguém troca. Contudo, irmão, crente precisa estar ligado em Deus para vencer os medos, vencer os temores, vencer, irmãos, os pavores do dia a dia. Vencer, irmãos, as doenças psicossomáticas que têm assolado muitas e muitas pessoas e até crente. Nesta noite o Espírito Santo de Deus libera esta palavra para você de 1 João, capítulo 4 e versículo 18, que o amor lança fora todo medo. Que amor é esse? O amor de Deus. O amor de Deus. Quem é que está com medo aí? Quem é que está tendo insônia? Quem é que está com medo do escuro? Quem é que está com medo de dormir? Ah, pastor, estou com medo, eu estou com medo dessa casa. Um dia desse tem uma irmã lá na fazenda. A irmã tem tudo, irmão. Ela tem fazenda, é lá da nossa igreja. Ela tem trabalho no serviço público. Ela tem uma vida especial. E ela estava com tanto medo de dormir dentro de casa. Passou 3 meses dormindo todos os dias, debaixo de um pé de manga, lá no fundo do quintal. Isso que eu estou contando, irmão, é lá no campo, e isso é verdade. 4 meses dormindo no fundo do quintal, numa rede. E o marido dela tinha que também ir para lá, porque ela estava com medo de dormir dentro de casa. Ela é crente, ela toma Santa Ceia, é crente da nossa igreja. Tem fazenda, tem emprego na prefeitura. Os filhos é tudo bem sucedido. Ela estrala o dedo, os filhos já estão lá para atender. E ela diz, pastor, não consigo dormir dentro de casa. Pastor, não estou aguentando, estou com medo. Eu disse, irmã, mas que medo é esse? Não sei, pastor. E eu olhei na casa dela, entrei para ver se tinha demônio. E eu entrei para lá e tudo, e cacei nada. Orei, e mesmo não vendo demônio, ainda orei, expulsei. Se tivesse invisível, que eu não estava vendo, expulsei. E aí fui conversar com ela, irmã, fui ministrar na vida dela. Eu disse, irmã, olha para o Salmo 91 que eu vou ler com você. O Senhor, Ele vai te libertar desse medo, é a sua casa. Começa a amar a sua casa, começa a amar o seu quarto, começa a amar aquilo que Deus te deu. Amar no sentido, não no sentido de apego, mas no sentido de saber que é a sua residência que Deus te deu, esses móveis, essas camas, ama isso aí direitinho. E nós somos orando, graças a Deus ela está liberta. Mas tem muito crente, irmão, vivendo uma vida de medo, um medo terrível. Pastor, estou com medo de quebrar, estou com medo da inflação, estou com medo disso. Nesta noite eu quero ministrar. Se você está com medo, levanta a sua mão. Seja liberto desse medo. Seja liberto em nome de Jesus. Receba coragem de Deus, encorajamento. Foi lida aqui a palavra de Josué no capítulo 1. Esforça-te, caminha, vai-te em frente, eu estou contigo, louvado seja Deus. Vence o medo. Versículo 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Isso aqui não é um grito de guerra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu não vou ser atingido. Não é grito de guerra não, irmão. Isso aqui no Salmo 91 está dizendo para você, mantenha o seu temor. Continua temente a Deus, mantenha o temor. Deus protege, Deus dá vitória. A garantia da vitória do crente está no temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque todos nós estamos caminhando atrás de uma recompensa, mas a nossa recompensa não é a recompensa dos ímpios, porque ímpio não teme, ímpio não tem temor, ímpio não respeita Deus, ímpio não tem paz com Deus, mas crente leva a vida de temor, e temor é entender que Deus é maior, que Deus é grande, que Ele tem um controle, que é Ele que manda, que é Ele que tem a direção, que tudo está na mão dEle, louvado seja Deus.
Temor é não passar na frente de Deus. E quem teme ao Senhor, louvado seja Deus. Acontece coisa à direita, acontece coisa à esquerda. O pau está quebrando de um lado e de outro. E ele está aqui e continua temendo a Deus. Marchando, caminhando, adorando, louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão só para adorar se você teme a Deus. Se você teme a Deus, levante só para adorar. Há uma recompensa para o justo. A recompensa do ímpio é uma coisa, mas para o justo tem uma recompensa. Por isso que nós temos que vigiar, irmão. Vigiar para não cair. 1 Coríntios 10, 12 diz, olha, quem está de pé, vigia. Vigia, para não cair. Estamos vivendo no mundo da arrogância, no mundo da prepotência, no mundo do nariz empinado, no mundo da altivez. Tem gente que não teme, mas nesta noite eu estou diante de uma igreja que tem temor de Deus. Deus fala, a gente chega, treme, louvado seja Deus, dizendo, eu vou ficar quieto, louvado seja Deus. Esses dias para trás eu estava para tomar uma decisão e eu falei, Senhor, até agora o Senhor não falou nadinha comigo, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E eu estava animado para fazer o que eu ia fazer, viu? E na minha cabeça ia dar tudo certo. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor disse, você está muito animado, mas você não vai fazer nada disso. Então tá bom, Senhor, o Senhor que está falando. Você está muito animadinho para fazer, mas não tem nada disso aí não vai dar certo, isso aí não é o que eu quero. A gente tem que entender, irmãos, entender as coisas de Deus, caminhar mais um pouquinho, que a hora urge. Versículo 9 e 10, porque tu estás comigo, o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta palavra fala de refúgio, esconderijo, refúgio. O esconderijo, irmãos, é o secreto, é a intimidade. Esconderijo é os lugarzinhos secretos da proteção total. Agora aqui está falando de refúgio. E refúgio, e ser protegido por Deus, não te isenta de problemas. Não tem ausência de problemas na nossa vida, porque nós refugiamos em Deus. Muito pelo contrário. Parece que quanto mais nós refugiamos em Deus, mais problemas acontecem e aumenta na nossa vida. Contudo, aqui o salmista está dizendo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. É uma afirmação. O Senhor é o meu refúgio. Por quê? Porque muitas vezes, Senhor, eu procurei refúgio ali, mas lá não tinha nada. Outras vezes eu procurei refúgio acolá, não encontrei nada, mas o Senhor é o meu refúgio. Louvado seja Deus. Eu falo nesta noite, e Deus fala ao meu coração, para pessoas que têm ido procurar ajuda em lugares errados. Olha o que eu estou falando, e eu falo isso de Deus. Tem pessoas querendo um refúgio no lugar errado. Eu falo para você nesta noite, refugie-se em Deus. Deus ainda responde clamor de crente. Deus ainda enxuga lágrimas de crente. E Deus ainda recolhe lágrimas de crente. Tem um salmo que diz, porventura não estão no teu odre, aleluia, as lágrimas, louvado seja Deus. Continue, louvado seja Deus, derramando suas lágrimas. Continue se refugiando. Estamos vivendo o tempo de ir cada dia mais profundamente para se refugiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa foi contratada pela prefeitura para dar aula numa zona rural, numa escola. Ela ficou responsável por 7 alunos, classes, várias classes. Um faz o primeiro, o outro faz o segundo, o terceiro, até o quarto desses 7. E ela dá tudo lá, essa aula misturado. E de repente, por causa de algumas situações,
começaram a persegui-la, até com áudio. Olha, fulano de tal é para tirar, não é para deixar a pastora na escola, não é para deixar ela ir fazendo essa aula, não. Tem que tirar ela, tem que tirar. E ela veio falar comigo, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu só acho que a gente tem que se refugiar em Deus, e aí, como Ele é dono da minha vida e dono da sua, se foi Ele que colocou lá, até o dia que Ele quiser, você fica, o dia que Ele não quiser, você ainda vai continuar comendo do mesmo jeito. Vamos refugiar? Ela disse, vamos, e por enquanto ela está lá, louvado seja Deus, mas nós estamos confiados no Senhor. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa cidade interior e tem umas coisas que acontecem, esse aqui não pode ficar, não vou entrar em detalhes, mas graças a Deus, ela ainda está lá, fazendo a obra de Deus, ensinando as crianças a palavra de Deus também, lá no ensino secular. Refúgio, irmãos, é tempo de se refugiar em Deus, é tempo de se refugiar em Deus. É tempo, irmãos, de se preparar para ir para o céu, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de firmar ainda mais os pés na presença de Deus. É tempo de se valer do compromisso cristão que você fez no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Muitas vezes eu sou indagado, diz, o que você vai fazer? Eu disse, não vou fazer nada. Por quê? Eu disse, porque primeiro eu tenho que refugiar em Deus. Ele vai dizer o que eu preciso de fazer. Tem situações, irmãos, como situações que aconteceu com Paulo, com Silas, como situações que aconteceu com Pedro, com situações como aconteceu com a maioria dos apóstolos. Quantas e quantas coisas, quantas e quantas vezes que até mesmo injustamente eles eram levados ao escrutínio, de maneira injusta, de repente eles iam para a presença de Deus e Deus dava a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a sua vida? Onde é que é o seu refúgio? Há uns que se refugiam na droga, outros se refugiam na bebida alcoólica, outros se refugiam no adultério, na prostituição. Não, estou fazendo isso aqui, é a minha válvula de escape. Eu quero ministrar na sua vida nessa noite uma válvula de escape. A sua válvula de escape se chama Espírito Santo. Espírito Santo é a minha válvula, válvula de escape abençoada, é o Espírito Santo, louvado seja Deus. E como Ele é esclarecedor das coisas na nossa vida, como Ele gosta de esclarecer na nossa vida para que nós não fiquemos enganados. Então o salmista vai falar aqui, o Senhor é que é o meu refúgio, é o Senhor. É o Senhor que é o meu refúgio. Você pode declarar isso? O Senhor é o meu refúgio. Caminhar mais um pouquinho. Versículo de número 11, de número 13. Porque ao Senhor dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Sabe de que fala esta parte aqui do texto? Batalha espiritual. Você já passou por batalha espiritual? Você está passando por batalha espiritual? Você já batalhou no reino espiritual? Crente que não passou por batalha espiritual, está faltando ainda esse tipo de experiência na vida dele. Paulo escreveu na carta aos Efésios, olha, nós lutamos, nós temos uma batalha espiritual para vencer, nós temos uma batalha espiritual que nós travamos. Paulo vai dizer, no demais, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
coloca um capacete, coloca um cinto, coloca uma couraça, coloca uma série de coisas. Por que eu preciso disso, Paulo? Por que você está falando isso aqui? Eu sou da igreja de Éfeso e o senhor está falando isso para mim por quê? Porque a vossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra potestades e principados que estão habitando nas regiões celestiais da maldade. Para de ficar combatendo com o irmão, para de ficar medindo força com coisas visíveis, irmão, e aparente. Há uma batalha espiritual nesta hora, nesse momento em que nós estamos aqui. Tem demônios espalhados por esta cidade, nas regiões invisíveis, querendo levar a pessoa ao suicídio, querendo levar a pessoa para se matar, para prostituir. Eu quero te dizer para você, como igreja, nesta noite nós temos que interceder e dizer: cai por terra toda sorte de demônio, cai por terra toda sorte de tribulação, porque nós estamos numa batalha, a batalha espiritual. Contudo, em Cristo somos mais que vencedores. Talvez uma batalha espiritual sua, que você está travando, lá dentro da sua casa. Você vem para a igreja, você cultua, você é dizimista, você é uma bênção. Tem um filho seu que está na droga, tem um filho seu que está... Aí não adianta você chegar nele e ficar batendo boca, ficar lutando com ele, não. A única maneira de vencer é o joelho no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia. Mata esse demônio, joga por terra esse demônio que aprisiona meu filho. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Por isso é batalha espiritual. É batalha espiritual e o crente precisa entender. E aí no Salmo 91 está dizendo de batalha espiritual. E quando nós estamos batalhando no reino espiritual, a única coisa que você tem condição de fazer é orar. Porque quem dá ordem para reverter a situação é Deus. E aí ele dá ordem a anjos para que batalhem e para que ministrem a teu respeito. A Bíblia diz lá em Hebreus que eles são ministradores de crente. Eu quero dizer que nesta noite há uma milícia angelical batalhando em seu favor. Louvado seja Deus. Tem uma milícia. Quando você começa a orar e pedir a Deus, Ele manda anjos. É Ele quem manda. Diz: vai lá, acaba com a raça disso ou daquilo. O Pedro estava preso. Ele era uma batalha espiritual. Para a igreja ficar com medo, Deus falou: olha, chegou a sua hora de trabalhar, anjo. Vai lá, abre aquelas portas daquela cadeia, tira aquele rapaz de lá. E ele nem vai entender direito, só vai entender depois que ele estiver do lado de fora. Lá na hora ele vai pensar que é um sonho, que é uma visão, mas só depois que ele sair da cadeia mesmo, ele vai entender que aquilo ali foi uma ação divina. Deus está agindo. Eu vejo correntes caindo por terra. Eu vejo cadeado sendo quebrado. Eu ministro nesta noite libertação na sua casa, libertação na sua parentela. Eu ministro nesta noite saúde espiritual para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no campo de guerra. Estamos no campo da batalha. Estava ministrando uma doutrina uma terça-feira lá. De repente chegou um camarada endemoniado. Os irmãos estavam assim bem acomodadinhos, estava tudo bem, sabe? Aí Deus falou: eu vou fazer esses irmãos despertar. Entrou endemoniado, irmão. Entrou machando. Eu estava na doutrina, tinha pouca gente. Tinha umas 30 pessoas. Ele entrou e sentou na frente. Ele sentava, levantava e falava, e sentava e saía escuma na boca. Deixei os irmãos ficar espantadinhos assim um pouco. Os irmãos ficou assim. Aí eu disse, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor coloque uma algema nele e jogue ele no chão para ele ficar algemado até o final do culto, não fazer nada. Agora! Ele caiu, ficou quieto, até o culto terminar. Na hora que terminou o culto, eu falei: acorda. Ele levantou, eu falei: você precisa ser crente, quem faz com você é o diabo, é o demônio, é o Satanás. É ele que faz isso com você, por isso você está aprisionado, você precisa de Jesus. Aos irmãos, falei: vocês estão vendo? Nós estamos na batalha e vocês não querem orar?
Vocês não querem jejuar, não querem santificar, não querem vir para o culto de doutrina, não querem ir na Santa Ceia, fica escolhendo. Nós estamos no campo de batalha. Uma hora você vai ser confrontado. Chega um demônio lá na sua casa, eu quero ver você, como é que você vai fazer? Estamos no campo de batalha. Desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá, diz a palavra de Deus. Bora concluir, né? Não, pastor Silas. Pastor Natan, terrível, vem aqui, toma meu tempo tudo. Verso 14 ao 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Veja bem, irmãos. O salmista conclui esse salmo dizendo: precisa chamar por ele, precisa ter vida de oração, precisa invocar. Invocar é chamar com força, é gritar. Ele me invocará. Engraçado que aqui ele está cheio do Espírito, e o Espírito diz: fala que tem que invocar para ter resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Meu irmão, eu concluo esta palavra dizendo: a igreja ainda continua, louvado seja Deus, ainda continua, obtendo as suas vitórias, a partir da vida de oração. Quem ora mais é mais abençoado mesmo. Ainda continua sendo a oração o combustível da igreja, o combustível da alma, o reparador de rachaduras. Ainda continua sendo a oração. Orai sem cessar, buscai a Deus em oração. Louvado seja Deus. De manhã eu te busco, e ao meio-dia, e à tarde, e de madrugada. Deus está chamando cada um de nós para uma vida intensa de oração. Vida de oração, louvado seja Deus. Sabe o que eu fiz, pastor Silas, na igreja? Eu assumi o culto de oração. Quer assumir o culto de oração? Quer não. Quer assumir? Não, pastor, o culto de oração não quer não. Quer liderar o culto de oração? Quer não. Quer não? Então tá bom, toda quinta-feira eu sou o líder do culto de oração, e vocês podem vir para cá. Aí o jovem ensaiava na quarta. Falei, não, o ensaio agora é quinta. Tem que vir orar, depois da oração aí tem um ensaio. Depois da oração eu vou liberar para vocês 30 minutos para vocês ensaiar. As irmãs, não. Agora, à noite eu sou o líder do circo de oração. De manhã pode ser você, mas à noite eu sou o líder. Como é que é a oração, pastor? Vocês vêm para cá que vocês vêm saber. Nós cantamos um hino, canta 2, canta 3, nós dobramos o joelho, 30 minutos. Pastor, 30 minutos, eu disse, vai ter dia que eu vou orar 1 hora de joelho. Aí depois eu vou aumentando, cada dia mais. Vocês é quem sabe, vida de oração. Cheio de luta, de problema. Pastor, meu marido. Pastor, não para de beber. Eu digo, mas você não quer saber de oração. Aí ele vai parar se você continuar orando. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz, o Senhor pode dar. Mas se orares, não tem paz, tem paz? 577, irmãos. Vocês não sabem mais de qual é ele, não? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor!
tendendo a oração que... Ô glória! Fica de pé! E agora canta bem bonito. Vamos deixando o altar, louvado seja Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quem quer orar? Pode começar. Quem quer orar? Ramandarabacandarabashodecandarabashandarai. Rimanchu de cova namasui de cantarabasirionda rachuendecai. Deus maravilhoso, ô esconderijo, ô protetor amado, Ramanchu irianda cantarabashandarai. Estende a tua bênção, estende a tua bênção, estende a tua bênção, dá renovo, renova as forças espirituais, Senhor, físicas, ó Espírito Santo, enche a tua igreja, que todos entendam, Senhor, que não há lugar mais especial de se esconder, se é a tua presença, Senhor. Pai, abençoa esta igreja, os projetos, a construção, abre a porta, envia todos os recursos necessários, abençoa o pastor Sila, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, os ministérios, abençoa os obreiros, estende a mão com a benção da saúde, com a benção do vigor, com a benção da graça e com a benção da comunhão, Senhor, em nome de Jesus, amém? Um abraço da pastora Tamires, do Ezequiel e do Elias.